Eu nasci na Moca, né? Assim como a Lelo, que tem a sua sede lá, eu nasci na Moca. E na Moca, naquela época, era um bairro ainda onde os vizinhos se conheciam demais, onde a gente conseguia brincar na rua. Eu estudei numa escola que chamava Civitatis, que era uma escola lá da Moca, de bairro. Na verdade, ela é pertinho da Vila Prudente, ela fica perto hoje de onde é o metrô da Vila Prudente. E eu ia a pé, a minha irmã levava, a gente podia ir a pé e eu levava a minha irmã de mão dada, imagina, eu tinha, sei lá, minha irmã tinha uns 4 aninhos, tinha uns 12, 13 anos e eu podia andar pelas ruas de São Paulo a pé com a minha irmã, uma criança levando a outra para a escola, porque a gente morava pertinho. Então, eu acho que essa coisa do ir e vir, de estar na rua, de ocupar a cidade, assim, é uma coisa que sempre também a Moca me trouxe muito isso, assim, essa vida diferente, né? Porque São Paulo é uma cidade desafiadora e quando você constrói isso na infância, você olha para a sua cidade de um jeito bastante diferente. Meu avô era o gerente do cinema e todo mundo trabalhava no cinema. E a minha avó trabalhava na pipoqueira, minhas tias vendiam no baleiro, aquelas tabladinhas de madeira, e o meu pai não queria trabalhar no cinema. A Lelo se confunde um pouco assim com a minha história de criança. Todo mundo brinca quando eu era criança, quando chegava nas férias escolares, eu colocava uma roupa de adulto, tipo um blazer, um negócio assim, e queria ir para o trabalho. Então eu ia para Lelo e naquela época não tinha tanto computador, tanta coisa. Então, e eu ia muito nas férias, né? Então, principalmente nas férias de dezembro, janeiro, pequena assim, dobrava as cobranças, as atas dos prédios, as convocações de assembleia, a gente conferia tudo, colava, mandava, embrulhava muita agenda, que a gente dava agenda de presente de Natal, embrulhava, adorava fazer pacote das agendas. Eu lembro dessa Lelo, que era uma Lelo ainda de bairro, né? E que depois foi crescendo. Naquele momento, eu lembro quando chegou o primeiro computador da Lelo, que eu me lembro, ele ocupava uma sala inteira, era uma coisa enorme, assim, né? É interessante isso, né? Porque uma imobiliária, na época, ninguém nem pensava em é, investir em tecnologia. A Lelo já investia em tecnologia, já tinha esse computador que era do tamanho de uma sala, e ao invés numa imobiliária você ter uma área de negócios na entrada, você tinha na entrada um grande computador. Na minha opinião, já dando sinais de que isso era importante, da visão, né? Os sócios sempre foram muito visionários e de que talvez esse fosse nosso grande diferencial, que fosse por aí que nós fôssemos crescer e de fato isso aconteceu. Fui entender qual é o papel que eu tinha que desenvolver lá na Lelo, o que era importante para a empresa naquele momento. A estruturação desse programa de governança, de compliance e de gestão de riscos, e também um papel que a Lelo sempre prezou e que é um papel muito importante de devolver um pouco para a sociedade e para o ambiente econômico onde a gente atua aquilo que a empresa pode colaborar. Então, tem um papel de relações institucionais, governamentais e de olhar para tudo isso que precisa ser feito. Isso antes era feito pelos sócios e hoje eu que assumi esse papel, que é justamente para que a gente possa construir um ambiente regulatório propício para isso, para que a gente possa interagir com a sociedade em prol da própria sociedade, né, de construir relações melhores, esse olhar nosso da cidade, né, de provocar uma cidade, tentar chamar muitas pessoas para criar essa cidade que a gente deseja viver. A gente tem essa preocupação de olhar para isso, ajudar na construção da legislação, isso sempre esteve presente, né? A Lelo, por exemplo, o Zé Roberto, na época, foi, assim, teve um papel bastante importante na construção da Lei do Inquilinato, que é a 8245 de 91, que é um divisor de águas no mercado de locação. E agora tem outros momentos, né? A própria Assembleia Eletrônica foi uma coisa que a gente participou ativamente e foi uma coisa extremamente importante na época da pandemia, e aí depois veio uma lei para isso, e nós trabalhamos na construção do texto legal. Então a gente sempre tá tentando olhar para isso e colaborar na construção do ambiente regulatório, e não só do ambiente regulatório, mas também de quando ele não precisa ser regulado, e assim,
em provocar relações mais saudáveis neste contexto todo do morar, do conviver, e essas coisas todas que transitam aí na nossa, que permeiam, né, a nossa atividade. A minha história da Lelo, para mim, elas se misturam. A Lelo tem uma presença, para mim, na minha vida, extremamente importante, né? E eu fico encantada de ver aonde a empresa está chegando, o potencial da empresa, como ela constrói diferente, esse, essa coisa do visionário, né, de atuar de uma maneira distinta. Então, essas coisas todas me encantam. E aí, quando você pode contar isso para os outros, deixar registrado, não só para isso, mas para inspirar outras pessoas a continuarem, a fazerem também, terem movimentos como esse.